Agora a gente vai para Brasília para falar sobre declarações do presidente Lula, ele que concedeu uma entrevista à emissora de TV dos Estados Unidos, repórter André Anelli chegando. Ele falou sobre a reeleição em 2026 e, claro, qual será a relação dele com Donald Trump. André Anelli. Pois é, Tiago, o presidente Lula afirmou querer uma relação civilizada e democrática com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula, que apoiou publicamente a candidatura adversária de Kamala Harris, afirmou que deseja manter a parceria com os Estados Unidos, mesmo com Trump na presidência. Só que, apesar de manter essa parceria, Lula já avisou que não vai comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito americano. O presidente brasileiro ainda citou os relacionamentos diplomáticos dele com outros presidentes norte-americanos, como Barack Obama e Joe Biden, até o republicano George Bush, e disse que, mesmo que ele e Trump tenham divergências políticas, os interesses dos países devem prevalecer e não os interesses pessoais. Essas declarações foram dadas em entrevista à CNN Internacional e, na ocasião, Lula também comentou a próxima eleição presidencial aqui no Brasil. Ele disse que só vai pensar sobre 2026 em 2026 e não confirmou se vai ou não tentar a reeleição daqui a 2 anos. Questionado sobre a idade dele, Lula tem atualmente 79 anos e um novo mandato ao chegar em 2030 a idade dele seria de 85 anos, o presidente disse que governar não é como jogar futebol. Ele afirmou ainda que, se chegar o momento das eleições e os partidos entenderem que não existe outro candidato para enfrentar uma pessoa de extrema-direita, ele estará pronto para o enfrentamento. Tiago. Declarações do presidente da República, trazidas pelo André Anelli de Brasília. Bom trabalho para você. Tirando os nossos comentaristas, claro. Bom, Dora Kramer, se fosse o primeiro mandato do presidente Lula lá atrás, ele desse essa mesma resposta que não estaria pensando em reeleição em 2006, no caso, né? Você acreditaria, só que dessa vez você talvez possa acreditar mais por questões da idade, ele pode realmente estar pensando em não tentar uma reeleição em 26? Não, o que ele está pensando. Não sabemos se ele vai poder, porque uma coisa é querer, outra coisa é poder, né? Então, ele está pensando, evidentemente, as histórias de que só vou pensar em eleição em 2026, isso é um clássico, todos os políticos dizem isso, no entanto, não pensam outra coisa a não ser em eleição. Ora, essa questão do corte de gastos, qual é a dúvida? Qual é o problema? Por que a hesitação de não cortar? Justamente porque acha que isso, medidas amargas, vão atingir a popularidade e tal, e é essa conta que está se fazendo, né? Melhor cortar agora para não sofrer o prejuízo, como a gente viu com a inflação aumentando e tal. Então, ele está pensando, sim, sem dúvida alguma. Só que não pode dizer isso, né? Você acha? O presidente da República dizendo, não, em vez de governar o país, eu não faço outra coisa a não ser pensar em eleição. Então, é uma resposta, assim, digamos, protocolar. Posso falar sobre as melhores relações? Pode, claro. Né? Mas, olha, isso é uma verdade mesmo, é uma preocupação, um empenho dentro do governo de se manter as melhores, olha, é mais do que estava previsto, que seria esperado com o governo dos Estados Unidos, o futuro governo dos Estados Unidos, justamente para, além de todas as outras questões comerciais, diplomáticas, tem uma questão política interna, para não deixar o espaço aberto à oposição brasileira que gosta do Trump, pelo menos a oposição que fica em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se apresenta desde já como uma interlocutora privilegiada do próximo governo. Então, o governo brasileiro não quer deixar esse espaço aberto. De qualquer forma, Vilela, você diria que são duas declarações protocolares? Eu vejo que sim, eu vejo que são declarações protocolares.
Eu vejo que, com relação aos Estados Unidos, a Dora foi realmente no ponto. Agora, com relação à fala presidencial, um ponto que me chamou a atenção foi que ele delimita claramente quem seria o seu opositor, porque ele fala que poderá ser candidato, se essa for a vontade de um grupo de partidos, para defender contra a extrema-direita, contra o autoritarismo, contra quem não acredita na saúde, na vacina, enfim. Ele dá uma demarcação de extremismo para o adversário. E quando a gente analisa o ambiente político, você tem nomes conservadores, nomes que se colocam como opositores ao presidente Lula, mas que não têm essa característica tão marcada de um extremismo ideológico à direita. Então, você vê que o presidente ele faz essa marca muito clara de ser o candidato, mas contra uma candidatura que marque o extremismo de direita.